Olá, bem-vindos ao canal Gosto de Ensinar. Hoje estamos aqui para resolver e falar de modelos populacionais. Este vai ser o meu segundo vídeo sobre o tema modelos populacionais. Para falarmos de modelos populacionais, nós vamos resolver um exercício que saiu num exame de 2023, creio eu, que me diz o seguinte: o número de habitantes da freguesia de Avelares, decorridas T décadas após o início de 1970, é bem aproximado pelo modelo seguinte. E então aqui temos o modelo ATT igual a 10.566 a dividir por 1 mais 5 vezes E elevado a menos 0,8 T, e o T é maior ou igual a zero. Coisas importantes aqui. O tempo vem em décadas e o início é em 1970. E aqui nós falamos em habitantes, não falamos em centenas de habitantes ou em milhares de habitantes, falamos em habitantes, ok? Estamos a trabalhar nas unidades. A primeira pergunta que diz-me o seguinte: em qual dos intervalos de tempo o crescimento da população foi mais acentuado? Reparem bem o que é que nós queremos ver. Nós queremos ver o crescimento da população. Nós não queremos ver quando é que a população tem mais habitantes. Então, o que é que nós temos que fazer? Bem, vamos à calculadora. Na nossa calculadora, eu poderia ir ver e trabalhar com os gráficos. Ok. Mas se eu for trabalhar com o gráfico, vamos trabalhar com o gráfico e ver se a gente percebe o que é que a gente vai fazer. Será que a gente vai perceber quando é que estou a inserir a função? Quando é que a função tem um maior crescimento? Abre parênteses, 1 mais 5 vezes a exponencial elevado a menos 0,8, reparem bem, é este menos 0,8 vezes a variável que é x, e agora, eu já tive uma aluna que me fez isto, e isto deu erro, ok? Então, não é aqui. O que é que a gente tem que fazer? Apagar este, e se eu andar um bocadinho para a direita e meter o parênteses, reparem bem que o parênteses é maior. Ok, eu vou fazer exit, vou desenhar a minha função. Ok, então ele diz que não tenho nada selecionado. Esqueci-me de dar Enter. Também é bom. 566 vezes. Não é nada vezes, é dividir. A dividir por, abre parênteses, 1 mais 5 vezes a exponencial de menos 0,8 vezes a minha variável x, ando uma casa para a direita e fecho o parênteses e dou Enter. Se eu não der Enter, desaparece uma função. Vou pedir para desenhar a função e tenho aqui a função desenhada. Quando é que ela teve um crescimento maior? Eu precisamente aqui não sei quando é que ela cresce. Aqui está a crescer um bocadinho devagar, depois começa a aumentar o crescimento e depois vai diminuir o crescimento. Mas quando é que é maior? Eu não sei. Então, como é que eu posso saber isto? Vamos aqui ao menu e vamos à tabela de valores. Vou fazer um execute. Tenho aqui a função que eu já inseri e agora vou clicar em Table. Eu aqui já tinha definido os valores para os quais eu queria a minha tabela, mas se eu fizer exit eu vou-vos mostrar 7. Eu faço aqui o 7, eu disse que queria iniciar em 0, queria terminar em 5. Se eu quisesse, por exemplo, terminar em 6, eu colocaria aqui um 6. Eu vou dar um execute, exit, e agora vou ver a tabela. E na tabela tem os seguintes valores. Na década de 70, quando o tempo é 0, ele vai obter o valor 1761. Na década de 80, 3.254,4. Na década de 90, 5.258. 7.268,9. Eu vou por aqui abaixo e tenho aqui os valores todos que ele vai assumindo. Reparem bem que o que é que a gente tem?
1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Ok, eu já não preciso de tanto, portanto vai parar por aqui. Então, o que é que a gente vai fazer com estes valores? Nós vamos fazer uma régua temporal, onde ou seja, uma régua cronológica, se eu colocar a minha réguazinha, tenho 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, 2020. Os valores vou colocar aqui embaixo. E agora, onde é que esta função vai crescer mais rapidamente? Bem, de 1970 a 1980 vai crescer o quê? Estes 3.254,4 menos estes 7.771. Eu já fiz a continha. Então aqui tenho 1493,3, 2003,6, 2010,8, 2500,8 e aqui 902,5. Ou seja, quando é que ela cresceu mais rapidamente? Cresceu mais rapidamente de 1990 a 2000. A resposta que nós devemos escolher é a resposta B. Vamos continuar. Na década em que o número de habitantes da freguesia atingiu os 5 milhares, o Centro de Saúde de Avelares sofreu uma ampliação. Prove que a ampliação do Centro de Saúde de Avelares ocorreu durante a década de 80. Para responder a esta questão, recorra às capacidades da calculadora gráfica e apresenta os gráficos visualizados, as abscissas dos pontos relevantes com arredondamento às centésimas. Ok. Eu tenho aqui o meu modelo, tenho que o tempo vem em décadas, convém relembrar. Vamos à nossa calculadora. Capacidades gráficas. Então, menu, vamos ao graph, execute. Tenho aqui a minha função, está selecionada e eu quero os 5 milhares. Então, na minha função 2, ok, então aqui vamos puxar para baixo, vamos meter 5.000. Vou fazer um execute e faço o draw. Ok, se eu quero, quando é que a função azul é igual aqui à função vermelha, que é uma constante, eu tenho que calcular a interseção. Ou seja, Shift, Gsolve, Intersect. 5, F5. E ela, onde é que ela intersecciona? Quando o x é 1,87, aproximadamente 1,88, o y é 5.000. Então, vamos lá ver uma coisa. Será que isto resolve o meu problema? Resolve. Quando o t é 0, estamos em 1970. Quando o t é 1, estamos em 1980. O t é 1,87, ainda não chegamos a 1990. Então, estamos na década de 80, como nós queremos provar. Ok? Para apresentar a resposta numa folha de exame. Primeiro, dizermos que a variável y1 é igual à função, a variável y2 é igual a 5.000. Segundo, de colocar lá a janela de visualização. Eu normalmente coloco sempre o eixo do x um bocadinho abaixo de zero. Aqui no eixo do x, o máximo 20, chega perfeitamente, deu para ver a interseção. Eu não mexo muito aqui na escala de 1 em 1, é plausível. O y mínimo, menos 2. O y máximo, 12.000. E eu desenhei no Y-Scale 500. Acho que é plausível de 500 em 500, poderia também ser de 1.000 em 1.000. Após desenhar dizer isto, representar a função. Representar aqui o eixo cartesiano, representar a função que está aqui a azul, a função que está a vermelho e aqui colocar o x 1,87 é importante e colocar o 5.000 aqui também é importante. O x é tempo e vem em décadas, o y é número de habitantes. E a resposta está feita. Resolvamos agora
a terceira linha. A terceira linha diz-me que o número de habitantes da freguesia de Bileira, uma freguesia vizinha de Avelares, decorridas 3 décadas após o início do ano de 1970, é bem aproximada pelo modelo seguinte. B de t igual a dividir por 1 mais 4 vezes e elevado a menos 0,7t. O tempo é maior ou igual que zero, lógico, e o A é um número real positivo. De acordo com os modelos apresentados, as freguesias de Avelares e Bileira tinham o mesmo número de habitantes no início do ano de 1970. Se eu não estou em erro, no início do ano de 1970, a população em Avelares era 1761. Mas pronto, vamos continuar. Determina o número de habitantes da freguesia de Bileira com arredondamento às unidades no início do ano de 2020. Na sua resposta, comece por determinar o valor de A. Dica importante, ok? Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve 6 casas decimais. Esta também é uma dica que nós devemos respeitar, senão o examinador do nosso exame vai descontar um ponto por arredondamentos mal feitos, ok? Então, nós temos os dois modelos, o modelo de Avelares, o modelo de Bileira. No início do tempo, ou seja, no início de 1970, que é quando começamos a ter este modelo válido, como eu disse, 1761 era o número de habitantes de Avelares. Ou seja, se a população é a mesma, então em Bileira também temos 1761. O que é que a gente vai fazer? Vamos igualar esta população que está aqui, ou seja, quando o tempo é zero, vamos igualá-la a 1761. Ok, agora é uma questão de fazer continhas. É elevado a menos 0,7 vezes zero. Menos 0,7 vezes zero é zero. É elevado a zero, toda a gente sabe, é 1. Então, 4 vezes 1 é 4. 1 mais 4 dá 5. Então, o resultado disto tudo que está aqui é A dividir por 5 igual a 1761. O 5 está aqui a dividir, passa para o outro lado a multiplicar, e então fica aqui A vai ser 1761 vezes 5, que dá 8.805. Bem, então eu quero saber a população no início da década, no início de 1920, ou seja, quando o meu T quando é igual a 5, estamos no início de 2020. Então vamos substituir no nosso modelo de bilares B de 5, fazer o cálculo e o resultado será 7.856. Ou seja, no início da década de 2020, a população da freguesia de Bileira é de 7.856 habitantes. E pronto, por hoje é tudo. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e deixar um like. Na descrição deste vídeo, mais uma vez, será colocado um link que vai dar acesso a um documento onde estão problemas de modelos populacionais para vocês resolverem. Caso tenham alguma dúvida, deixem um comentário. Obrigado, até à próxima.